Então é um tema que eu amo falar, porque eu tenho um autocontrole muito grande. Oi, Julimar, seja Olá, bem-vindo. boa noite, Boa que coisa boa. noite. Que bom, obrigada por ter aceito o meu convite. Um abraço Legal, grande. Seja bem-vindo. sempre Já bom. temos aí algumas pessoas conosco, algumas pessoas muito queridas. Eu gostaria que você se apresentasse. Para quem não me conhece, meu nome é Pedrinha Barros, eu sou psicóloga clínica e gosto muito dos temas ligados a tudo que diz respeito à saúde, né? E foi assim no ambiente que eu conheci. Então, meu amigo, a palavra é sua, Julimar. Bacana, gratidão mais uma vez pelo convite, Pedrinha. É sempre uma honra poder contribuir com pessoas interessadas no que tange a saúde e bem-estar. De formação, eu sou administrador de empresas, de formação, mas eu comecei a trabalhar com esse modelo de mercado, de produtos, foi em meados de 2012, mais precisamente em 2015, e nesta companhia que eu estou hoje como especialista por toda a distribuição e representação para Brasil e América Latina, desta companhia, a qual já soma aí há 2 anos, né, à frente desse mercado, levando para outros profissionais sobre a importância, sobre a nossa tecnologia, a qual nós vamos contribuir hoje, e isso fez muita diferença na minha carreira como profissional e também ajudando tantos outros que estão se conectando conosco também. Muito bem, muito bem. Como você encaixou o poder de pensamento nessa tecnologia? Olha, isso se dá em meados de março de 2021, quando eu faço uma visita à Bolívia, né, em Santa Cruz, e lá eu conheci uma pessoa, né, que foi bem bacana, o Perseu, que eu conheci, que estava tratando de uma patologia do câncer, né, e isso me chamou muita atenção, porque nesta conversa que eu estive com esta pessoa, ele me contou um pouco da sua história, ele me contou um pouco desse tratamento, e o que me chamou a atenção é que o que me conectou através desta informação foi quando ele mencionou sobre uma proteína chamada NRF2 de um laboratório do México, e aí eu passei a estudar mais para entender qual que era o conceito dessa tecnologia. E o que é essa proteína? Essa proteína é uma proteína mestre, né, que tem a capacidade de ativar a nível celular o processo de regeneração de mais de 2.000 genes a nível celular, né? Então, isso com toda a tecnologia empregada num processo de fabricação de energia quântica, frequencial, então isso tem um alto poder a nível celular. Tá, mas a regeneração celular a nível da epiderme ou o celular de todo o organismo? A nível celular de todo o organismo, a nível de não apenas da pele, né? Mas o que nós temos hoje é algo muito criterioso, né, no que tange isso, porque os donos da companhia, numa conversa que nós tivemos, né, ele foi a primeira pessoa a experimentar o que ele estava sofrendo, né, foi a primeira pessoa a experimentar sobre quando desenvolveu a tecnologia e sentiu realmente no próprio organismo que essa tecnologia pode ter proporcionado à saúde dele. Então, é isso que realmente fez todo sentido quando eu tive interesse de trabalhar com esta companhia. Tá, mas o que tem a ver o poder do pensamento com isso? Desculpa, eu nem quero ficar fazendo perguntas, você pode ir falando direto. Assim, o poder do pensamento, ele é muito importante a nós entendermos, porque é, é bíblico isso, né? Tudo que nós pensamos e tudo aquilo que nós falamos, né, tem um poder tanto de vida quanto de morte, né? E eu vi que você está bebendo água, então já tem estudos que falam, né, em ambientes onde tem água, que foram feitos testes, né, de pessoas que colocaram pensamentos, palavras naquele ambiente, as moléculas da água, elas realmente modificaram.
E isso é muito importante, porque está associado ao pensamento, né, e à capacidade de energia que nós precisamos entender, que tem o poder de transformar realmente tudo que estiver relacionado às nossas células, né? E nós lidamos com pessoas hoje que, infelizmente, estão muito doentes, né? E nas diversas áreas da sua vida, né? Alguns doentes físico e outros doentes psíquicos. Então, nós temos que entender que quando nós tratamos e ajudamos as pessoas a melhorar a qualidade dos seus pensamentos, né, e a pensar e a melhorar essa capacidade e essa energia, com certeza ela consegue criar um novo ambiente, ela consegue criar uma modificação desse ambiente. Isso vai fazer muita diferença. Eu costumo falar muito aqui nas nossas lives do bem-estar que o corpo, a mente adoece o corpo, né? Sim. Então, e também a mente cura o corpo. É claro que não quer dizer que não haja uma lesão biológica, né? Dependendo das circunstâncias, mas você é capaz de se curar. Só você é capaz de se curar. Pode fazer todos os tratamentos que tiver que serem feitos, mas se você não estiver com pensamento, com energia pronta para se curar, você não vai ser curado. Pode fazer quimioterapias, pode fazer o que quiser. Então, a sua energia, o que você de fato deseja, a questão da água, por exemplo, que a gente fala, que você comentou, né? Desde quando se fala na água benta? O que é água benta? É energia. Se você acredita que a água está benta, que vai te fazer um bem, ela vai te fazer um bem. Mas se você começar a questionar e só colocar coisas negativas, negativo também ficará. Então, tudo tem mesmo a ver nessa linha com o pensamento. Era mais ou menos nessa linha que você estava falando? Sim, e é importante porque quando nós conversamos muito com as pessoas, né, que a gente faz os atendimentos e a gente conversa, a gente precisa entender que o contexto dessa patologia que surgiu, ela não foi desencadeada de um dia para a noite. Sim. Então, nós começar a entender que naquele momento de sofrimento, de dor, ela precisa ter um autocontrole emocional para que ela possa ter uma mente positiva, ter um pensamento, não somente um pensamento, mas por quê? Porque todo o corpo dela emana energia. E aí que começa o grande ponto. Não é simplesmente o tratamento é um plus, mas quando ela entende que ela precisa cuidar e guardar muito bem os seus pensamentos, não somente pensamentos positivos, mas sim também os negativos, porque aí nós temos hoje, nós estamos inseridos em vários ambientes, né? Se você conecta, né, isso é algo que a ciência tem provado, que nós somos sintonizados à energia, há vários tipos de energia. Se você hoje tem a oportunidade, né, de mudar a tua fisiologia, e é algo que me encanta muito sobre fisiologia, por quê? Porque nós temos a capacidade de mudar, né? E eu aprendi que a melhor maneira de mudar a fisiologia é ouvindo uma boa música, música que te motiva. E isso tem a capacidade de mudar o teu campo magnético e a tua energia. Então, isso é algo impressionante, né? E você pode fazer um teste amanhã na sua casa, coloque uma música muito triste e veja como é que você vai estar. E se ao mesmo tempo você muda essa sua frequência, essa sua sintonia para uma energia, para uma música positiva, alegre, todo o teu ser também vai mudar. Isso é algo que me encanta muito sobre a fisiologia, é a que a gente busca ajudar essas pessoas a também a mudarem a sua fisiologia, porque é assim que elas vão obter muitos resultados nos seus tratamentos. A gente viu isso muito na pandemia, né? Quem Sem ficou com a dúvida. televisão ligada, vendo sepultamentos, vendo noticiários, não sei o quê, sofreu muito, teve problemas de depressão e tal. Quem fica ainda hoje, faz questão de ver as notícias ruins, as coisas acontecerem, ela tende a perder o sono, a ter uma série de consequências daquela negatividade que ela deixou entrar. Claro que nem todo mundo, né? Muitas pessoas têm o equilíbrio de ver e deixar passar, mas não é fácil. Não é fácil. Você pode estar sintonizado, pode ter uma energia perfeita,
Se negatividades vão entrando, muito dificilmente você fica imune a elas. Exatamente. Né? E você quer ver um exemplo disso? É, já aconteceu comigo, de eu ler ou ver algo, e aí você, durante a noite, ter aquele sonho ou passar aqueles lances na tua memória, e você no outro dia acordar lembrando daquilo. É como que se você tivesse dado gatilhos para você lembrar aquilo. Então, o que é interessante antes de dormir? É fazer uma boa leitura, é você visualizar coisas boas, porque isso durante esse sono REM, durante esse sono de descanso, o teu cérebro ele não desliga por completo, né? O subconsciente fica ligado, trabalhando, e é onde você vai conseguir trabalhar isso. E aí a gente observa pessoas que assistem coisas que realmente fazem mal, né, durante a noite, e no outro dia elas estão praticamente acabadas, destruídas, com uma energia muito baixa. É preciso, às vezes, ter um controle muito forte mesmo, né? Nós que somos psicólogos aí, acho que a Magna está aí, não sei se tem mais alguém, quando você atende uma pessoa com energia muito baixa, que está... Se você não tiver um autocontrole para deixar as coisas estarem só no âmbito do atendimento e não ficar com aquilo na cabeça, você perde realmente o sono, perde a direção, perde tudo, porque você começa a assumir problemas que não dependem de você. Quer dizer, em princípio, não depende de você. Você começa a querer carregar o mundo nas costas e é pesado isso, né? Então, eu também adorei quando você aceitou falar sobre isso, porque eu gosto muito de levar a compreensão de que muita coisa depende de nós mesmos, né? Temos aí uma pessoa que recentemente fez uma cirurgia e a cabeça dela fez com que ela rapidamente se recuperasse. É uma cirurgia pesada, sabe? Mas a cabeça dela fez com que ela rapidamente se recuperasse, porque ela tem um astral, assim, ela tem uma energia boa. Então, essa energia é muito importante. E aí as pessoas falam, não, vamos rezar, vamos rezar. Sim, beleza, rezar, sim, mas você tem que rezar, orar, usar a energia que você quiser, né? O Deus que você quiser, mas confiar. Aí você faz aquilo, mas continuar, mas vai acontecer isso, mas vai acontecer que não adianta. Então, né, as coisas têm que estar muito na tua cabeça, positivando. Eu falo Sim. muito isso, eu tive a semana inteira com meu neto internado e eu a semana inteira positivando. Ele vai sair dessa, ele vai estar bem a semana inteira. Assim, em nenhum momento eu me desesperei, que era para desesperar, assim, normalmente, numa situação normal, mas assim, quando a gente se conhece um pouco mais e compreende como esse processo de energia acontece e como nós mesmos podemos fazer muitos comandos, fica mais fácil, né? Então é isso que eu falo sempre. Teve dificuldade? Tá com problema para me ouvir? Tá? Não, tranquilo, estou te ouvindo perfeitamente. Ah, tá. Tá tranquilo. Eu pensei que estava falhando. Mas é isso. Tá Não ótimo, tá. quero te cortar, querido. Vamos lá. Vamos em frente aí Mas, com essa Pedrinha, proteína e por que que essa proteína foi descoberta, qual foi o objetivo. olha, você que está no seu segmento, aqui tem uma pessoa que está conosco também, Fernando Floriano. Essa pessoa ela teve um resultado muito significativo, porque estava sofrendo de ansiedade e entre outros distúrbios relacionados a qual você trabalha, que vocês atuam, que é muito bacana. E dia 13 de outubro de 2021 foi a primeira pessoa que eu conheci o relato da história dele, que eu fiquei impactado. E quando eu converso com ele depois do almoço sobre essa proteína, eu conectei ele ao diretor internacional da companhia, nosso diretor que é peruano, que trabalha muito com radiestesia, tem uma clínica lá no Peru, fala 5 idiomas, inclusive muito bem português, e foi a grande oportunidade que nós tivemos de conectar o Fernando Floriano para usar esta proteína. E esta proteína, né, como tudo é energia, as nossas células elas dão respostas
energeticamente. E aí você falou um ponto importante, né? Nós temos que declarar sim coisas boas na nossa vida. E aí, diante de uma situação que as pessoas se encontram e elas prevalecem na intuição. Eu acho que isso daqui não vai dar certo. E mais uma vez, isso pode ter certeza. Eu sempre digo que você pode ter 99% de certeza e 1% de dúvida. E tenha certeza que a dúvida vai prevalecer, esses 99 vai virar. É como você pegar uma puleta que você vira, né? Está faltando uma agulhinha da areia para completar os 100%, mas esse 1% de dúvida, que é o que nós podemos concentrar em energia negativa, que são canalizados, que vai fazer com que esses 99% de certeza não aconteça. Então é muito importante nos nortear que quando nós vamos fazer algo ou consumir qualquer coisa, nós precisamos entender que aquele campo de concentração, aquele campo de energia que determinamos positivamente, ela esteja canalizada e que não paire sobre a nossa cabeça nenhuma dúvida. Porque, de novo, a dúvida, ela tem um campo de energia muito mais forte. Infelizmente. Verdade. Tá? E essa proteína, ela é incrível porque você vai se suplementar e ela vai trabalhar a nível celular. E eu acredito que você já fez uso também. Eu faço. Mas me fala uma coisa, essa proteína, ela tem comprovação científica? Todas as comprovações, nós temos hoje em torno de 170 mil publicações na PubMed, tá? Do que tange, é uma revista científica, principalmente no que tange ao funcionamento da proteína NRF2, QEP1, glutationa, sirtuínas, fatores de transferência. Então, quando nós pegamos lá a PubMed, só sobre glutationa, nós estamos falando de quase 270 mil pesquisas, cientificamente, embasadas. Então, por quê? Porque a glutationa é um outro ativador dentro desse composto que tem a capacidade, né, de ser considerada a mãe dos 3 aminoácidos essenciais dentro do nosso organismo. Então, quando nós fazemos uso dessa proteína, nós entendemos que ela está carregada também de glutationa, né? E quando você pesquisa e quando você estuda mais sobre glutationa, sódio catalase, por exemplo, você entende qual que é o papel desta proteína e desta glutationa no nosso corpo. Que ao longo do tempo nós vamos perdendo, né? Nós entendemos que nós estamos num processo de envelhecimento, né? É natural do ser humano. Então nós vamos perdendo. E aí a gente tem que entender qual é a alimentação. Infelizmente, hoje sabemos que dentro de alguns alimentos contém muito aditivos químicos que justamente fazem com que as pessoas, uma delas é o glúten, que criam, né, essa sensação de alegria momentânea, mas que infelizmente é uma baita de um mal-estar que causa nos neurotransmissores das pessoas, que infelizmente prejudicam demais a sua saúde. Pois a Selma está falando aí de uma situação de que o marido está com câncer no fígado. Eu tenho muita fé que ele vai ser curado, viu, Selma? Essa crença é muito importante, assim, de vocês que estão cuidando dele, mas principalmente dele querer, né? Porque a gente fala aí das leis biológicas da saúde, que na maior parte das vezes o câncer, quando ele não é herdado, ele é uma resposta a uma realidade que você não quis aceitar. Então, ela vai disfuncionando as células e vai transformando em uma doença. Mas temos várias experiências, né? vários depoimentos esse suplemento. E o que eu mais fiquei impressionada com esse suplemento, quando eu o conheci, de que ele porque ele não é um comprimido, é um alimento, né? Exato. É um comprimido, mas que você mastiga normalmente. Quer dizer, ele Sim. põe ali muitas proteínas que você não consegue utilizar na alimentação. Como é isso? O composto, né, de uma maneira totalmente orgânica e natural desta suplementação, e aí volta de novo
aquilo que nós hoje não estamos se alimentando com a quantidade de vitaminas e minerais que nós necessitamos diariamente para suprir essa quantidade de trilhões de células que estão dentro do nosso corpo. Né? E aí nós precisamos entender que nós temos 5 sistemas, né, que são primordiais, que estão trabalhando. Ou seja, quando você está dormindo, independente se você está dormindo ou não, o teu coração não parou, as tuas artérias não parou de funcionar, tudo está funcionando. O teu cérebro, você imagina a quantidade de trilhões de células que existe funcionando em uma sintonia, em um sincronismo perfeito, harmônico. Então, quando nós entendemos que para tudo isso funcionar, e aí hoje nós vimos muitas doenças relacionadas a doenças neurodegenerativas, relacionadas a distúrbios, né? Estresse, ansiedade, depressão e todas as outras, provém do quê? Provém de uma falta de alimentação, de um bom nutriente. Né? E aí é uma prova muito evidente. Se a gente voltar a mais ou menos aos 30 anos atrás, em 1970 e 1980, quais são os números que nós temos que hoje nós temos? É exorbitante a diferença no que tange relacionado a isso. Por quê? Porque antigamente as pessoas plantavam e comiam daquilo que elas plantavam. Então você tinha muito menos produtos químicos processados. E hoje nós estamos falando de 8 bilhões de pessoas. Então tem muita mais pessoas para se alimentar. E os alimentos do futuro serão alimentos ultraprocessados. Alimentos que você fabrica uma alimentação em menos de 5 minutos. Uhum. Então, assim, esse hábito de comer, Pedrinho, as pessoas estão parando de comer comida de verdade. E isso está afetando o quê? A todo o nosso sistema. Né? Então, os organismos são afetados. E aí, qual que é a grande inteligência? Se a gente observar os astronautas que estão no espaço, eles não estão cozinhando. Eles não fazem churrasco no espaço. O que de fato eles usam? Esses tabletes. Então, quando nós falamos hoje, em pleno século XXI, em 2023, que você pudesse lá no futuro buscar uma cápsula, um tablete que contesse tudo que o teu corpo precise, é o que nós estamos vivendo hoje. Um tablete que contivesse tudo seria esse que contém essa proteína. Nós estamos falando de astaxantina, espirulina, resveratrol, astragalos, que aí tem um ponto importante, sou apaixonado depois que eu comecei a estudar sobre astragalos, que é uma planta originária da China que tem um ativo chamado TA65, que tem a capacidade de aumentar a longevidade do nosso DNA. Então é como se fosse um cadastro. Imagina que você tem ali um cadastro que tem suas extremidades, conforme a gente vai usando, esse cadastro vai perdendo, né, aquela dureza das suas extremidades e vai diminuindo, e então chega um ponto que esse cadastro ali, a sua extremidade perde aquela sua firmeza. Assim são os nossos telômeros. Então, ao longo do nosso tempo, através de algo muito importante que acontece, que nós precisamos entender, que é o processo de oxidação, e aí que está o grande diferencial da oxidação, tá? Porque esse TA65 ele vai aumentar a vida útil, vai prolongar a longevidade dos telômeros, mas isso não é o suficiente. Por quê? Porque nós precisamos hoje aumentar urgentemente a capacidade de antioxidantes. A equação para viver saudável é: quanto mais eu aumento os meus antioxidantes, consumir alimentos antioxidantes, né? E aqui tem um caso aqui, acredito que foi para a Selma que compartilhou aqui conosco, né? Sobre o irmão, exatamente. Exatamente. Que aí é interessante aumentar a quantidade de antioxidantes para que esses radicais livres, que estão em grande quantidade hoje, seguramente eu posso te dizer que 90% das pessoas hoje, 90%, elas estão em torno de 70% a 80% com uma altíssima quantidade de radicais livres. Consomem alimentos pouquíssimos em antioxidantes. O que é a capacidade antioxidante? Existem 4 frutas
no mundo que somam quase 500 mil. Goji berry, mangostan, nani, mangostan, noni, açaí e goji berry. Essas 4 frutas... Oi? Açaí também? Não me lembrava. Açaí é um dos maiores antioxidantes junto com o noni, mangostan e o goji. Somam quase 500 mil de antioxidantes. Você tem noção de você encontrar algo comparado a isto? Impossível hoje você encontrar isso diretamente na alimentação das pessoas. Mas no formato de um tablete você consegue encontrar uma carga de antioxidantes diariamente com esta quantidade. O que mais interessante para as pessoas entender, porque se elas não têm o alimento, se ela não tem a nutrição adequada, tudo vai funcionar mal. E como é que essa pessoa no final do dia está? Positiva ou negativa? Realmente negativa, não tem jeito, né? Ou seja, toda a energia dela, tudo aquilo que ela acordou com predisposição para fazer, mas não está. E a gente pode observar isso perto da onde a gente mora, dos grandes centros, o que de fato as pessoas estão comendo. Isso vai fazer muita diferença. E esses antioxidantes têm algo muito positivo. E aqui nós vamos falar um pouquinho de química e de física também. Porque é perfeita a natureza. E esses antioxidantes são esferas pareadas, né, como falamos, e aonde existe uma esfera, que existem pequenas esferas em volta, ok? Dentro dos antioxidantes que vão doar elétrons para eliminar e para fazer essa limpeza dos radicais livres. Então, quando eu estudei sobre isso, isso me chamou muita atenção. Eu falei, uau, isso daqui realmente é algo diferenciado, é algo que, de uma maneira muito simples, qualquer pessoa pode entender. Que o que vai me manter saudável é aumentar a quantidade de antioxidantes diariamente para eliminar esses radicais livres, diariamente. Para pelo menos ajudar, né? Exatamente, ajudar. Você vem não só alimentos, você vem também a poluição, a falta de atividade física, e vem uma série de coisas que ajudam na preservação, né, das nossas células, né? Porque células elas têm uma destruição natural mesmo. Sim, mas nós podemos hoje, vamos dar exemplo de algo assim, o fato de estarmos expostos a uma poluição, a quantidade de ativos lançados de petróleo na atmosfera e que nós ingerimos e colocamos para dentro da nossa célula já é algo absurdo. Mas imagine uma pessoa que fuma, uma pessoa que consome bebida alcoólica diariamente. Ela está se destruindo, né? Então, ou seja, ela potencializa isso muito mais. Então, nós precisamos entender que o papel para levar a uma longevidade e envelhecer com saúde, a gente não vai se livrar disso do dia para a noite. Isso é fato. Nós já temos consciência disso. Mas eu quero viver saudável na minha velhice ou eu quero viver dependendo de uma doença? De várias cartelinhas de medicamentos. Então, a gente pode escolher agora tomar essa iniciativa, né? Uhum. Muito bem. E aí essa descoberta foi motivada pelo quê? Dessa proteína? Essa proteína foi motivada justamente, tá? Pelo que eu tenho conhecimento dos pesquisadores, do dono da companhia, foi justamente de encontrar fitonutrientes, porque essa proteína NRF2, aos meados de nossos máximos 18, 19 anos, ela já se diminui em uma grande quantidade no nosso corpo, porque conforme a gente vai envelhecendo, aumenta o envelhecimento, a curva de diminuição dessa proteína ela vai sendo diminuída significativa. Uhum. Né? E qual é o ponto dessa proteína através dos seus fitonutrientes? É ativar o processo de mais de 2.000 genes a nível celular. Esses genes que vão ter uma capacidade de criar aí essa proteção a nível celular do nosso organismo. Mais uma vez destruído, tem jeito? Sim.
Porque você bem comentou, as nossas células, né, elas se reconstroem todos os dias. Quer ver um fato? Quando nós pegamos pessoas com uma ferida, vamos dar um exemplo, você queimou aí, fez aí um café e por descuido acabou caindo água em alguma parte da tua pele. E a gente consegue observar como que o organismo é muito inteligente, como é que ele manda, né, energia, como é que ele manda canalização para que aquela ferida ela se recupere, para que ela cicatrize. E aí você consegue ver ao longo dos dias, ou até mesmo de horas, o trabalho das células. O que dizer quando você toma uma suplementação que tem exatamente essa capacidade de potencializar esse processo de regeneração. Isso é incrível. Se o nosso corpo tem essa capacidade, quem dirá dos nossos pensamentos positivos? Exatamente. A força, né? É poderosa, né? E eu estava num congresso agora, e eu acredito que todo mundo aqui, quando era criança, brincou de queimar formigas. Pegava uma lupa, né? São vários raios que vêm, e aí você colocava numa lupa esses raios, você canaliza, e a partir dali, daquele feixe de luz, né? De foco, ele vai lá e ele tem esse poder. Então é mais ou menos a gente canalizar tudo aquilo que a gente recebe, mas a gente direcionar o nosso ponto. E os nossos pensamentos são isso, porque são turbilhões de pensamentos do que nós ouvimos, recebemos todos os dias, frequencialmente, e a gente tem que canalizar isso positivamente para que a gente possa dar um comando, né? Uma resposta naquele tratamento. Por si só, o tratamento, se não tiver o pensamento, se ela não tiver uma frequência boa, ela dificilmente consiga uma boa recuperação. Ela dificilmente vai conseguir se sobressair desses tratamentos, infelizmente. Mas você tem algum caso, além desse de ansiedade, de que a pessoa realmente conseguiu reverter um processo de doença? Câncer, nós temos de câncer, uma remissão de câncer lá de Rondônia, em Porto Velho, que é muito interessante. Foi exatamente em novembro de 2021, o produto levou mais ou menos 15 dias para chegar lá, a Maria e o Luiz, né? Ele já estava tratando de um câncer de garganta, e aí não tinha muito o que fazer, a não ser tomar 100 tabletes de morfina para tentar amenizar a sua dor, né? Aquele momento que ele estava passando, era o que sobrou para ele. E quando esta pessoa teve acesso e a gente conversou com ela, falou, olha, isso é algo que você vai usar junto ao tratamento, não descarte nenhum tratamento, faça uso, porque eu tenho certeza que ele vai aumentar a tua capacidade, né, de regeneração de células, né, dos telômeros. E aí hoje, né, nós estamos aí falando de 2 anos, né, porque nós já estamos em novembro, exatamente hoje, praticamente, dia 21, está completando 2 anos. E o Luiz está vivo, muito vivo, tendo uma vida totalmente normal, trabalhando nas suas terras lá em Rondônia, em Porto Velho. Né? Eu conheço a Maria pessoalmente, conheço o Luiz de videoconferência, totalmente saudável. Então, não é somente um caso, mas a gente tem diversos casos, né? Temos lá de uma pessoa no Rio de Janeiro. Oi? Tem vários depoimentos que eu já vi, até com AVC, né? Exatamente, AVC, mas tem um também que é mais recente, que foi em 2022, que esta pessoa fez todos os seus tratamentos mais direcionados ao câncer de tireoide, né? Uma mulher, e foi bem bacana porque ela se conectou e eu falei para ela, olha, você pode fazer seu tratamento, não tem nada de errado nisso, faça, mas use essa suplementação, porque dentro dessa suplementação nós também temos o sistema imunológico. Temos ativadores do sistema imunológico, que hoje tem tratamentos à base da imunoterapia, que é você aumentar a resistência das células saudáveis, né, dentro da imunoterapia, aumentar o sistema imunológico para dar respostas positivas a esse tipo de tratamento. E essa pessoa hoje praticamente está super bem, está viva, né, e trabalha conosco lá no Rio de Janeiro, fazendo um trabalho. E é formada, inclusive, nesta área também. E isso criou para ela um desejo de ajudar outras pessoas. Isso que me encanta bastante. Que interessante, porque é o México, né?
Nós temos algo em comum, né, Pedrinho? Sobre o México. México foi sempre um país que em 2018, eu sempre tive vontade de conhecer o México e também de trabalhar com alguma coisa que fosse do México. Nós precisamos entender que os países latinos, aqui da América Latina até o Caribe, América Central, esses países eles gostam de consumir produtos à base da herbolária, que são produtos naturais. Produtos que vêm da natureza. Por aí você vai observar muito a palavra herbolária, à base de ervas, à base de plantas. Então, quando nós vimos na América Latina hoje a quantidade de produtos que são comercializados, como as pessoas de verdade se tratam, realmente é muito gratificante. Por quê? Porque a maioria dos médicos nesses países, eles vão buscar dentro da herbolária, né, a primeira opção para um tratamento. Talvez porque eram indígenas, quer dizer, uma origem mais indígena, né? Peru, México. Praticamente, né? Você observa hoje, né? Quando os indígenas, quando não tinham contato com os homens brancos, todas aquelas contaminações, tudo, como é que eles tratavam praticamente todas as suas enfermidades? À base de plantas, à base do que eles plantavam, à base do que eles tinham conhecimento da floresta. Então, dentro disso, nós sabemos que hoje o alimento, né? Ele tem a capacidade de curar as pessoas. É o alimento que tem a capacidade de curar. Só que o homem ele passou a escolher os alimentos pelo paladar, porque é gostoso demais você tomar um refrigerante. Não tenha dúvida disso. Só que hoje o alimento, e este refrigerante não é um alimento. Então, o ser humano, e aí nós também aprendemos com os nossos pais a escolher o alimento pelo paladar desde muito criança, desde muito cedo, porque assistimos muitas propagandas na televisão. E as propagandas na televisão são muito saudáveis, são muito boas para nos moldar sobre a alimentação. Lógico que não, né? Então a gente vê 24 horas comida rápida. Não é alimento. Então nós estamos um outro processo. Isso interfere. E aí quando a gente busca dentro da herbolária, quando a gente busca dentro do produto natural, o México, até mesmo Estados Unidos, né? A companhia está há 13 anos nos Estados Unidos com a FDA e uma certificação que é primordial para nós, que é a USDA Organic, que é o que permite que esse produto seja 100% orgânico e natural. Isso é uma das maiores certificações de produtos no que tange a produtos naturais, a nível internacional. Então isso é muito bom, porque a gente vai usar um produto que vai fazer bem para a nossa saúde. Muito bem. A gente conhece lá, nós estamos juntos, né, no biomagnetismo, sim, que surgiu em função da cura, que o médico, né, que foi buscar porque perdeu o filho com câncer, tal, tal. Não tem uma história ligada ao genoxidil. Similar. Eu acredito que não. Tá bom. Então, você quer falar mais alguma coisa sobre o genoxidil? Olha, para os as pessoas que fazem parte do seu trabalho, aqui, opa, ela falou aqui, eu acredito que vale a pena, né, sempre a gente buscar fazer uma boa suplementação, buscar o conhecimento de profissionais como a Pedrinha, por exemplo, que tem feito um excelente trabalho, que estamos no mesmo grupo da Karine. A Karine é bacana porque ela morou no México, né? E aí foi um casamento assim com o genoxidil muito rápido, porque ela falou, poxa, como que eu fiquei tanto tempo no México e não tive acesso a essa empresa? Somente quando eu voltei para o Brasil que eu tive acesso a esse laboratório, ao produto. E foi muito bacana, porque ela é um caso verídico, né? Ela fez uma cirurgia bariátrica, é o único produto que ela consegue suplementar que não causa nenhum efeito colateral. Você tem ideia da entrega, do cuidado com que é feito esse produto, né? São levados 36 horas, né? A energia quântica, a energia frequencial que é empregado, ou seja, quando você toma, quando você ingere, quando você, bem disse, mastiga ele, você está comendo um alimento. E isso vai fazer muita diferença. E eu tenho certeza que isso vai contribuir demais
para qualquer tratamento que as pessoas estejam fazendo hoje. É verdade. É verdade. A Selma está dizendo aí que o marido fez 8 sessões de imunoterapia e não obteve resposta satisfatória. Ô, Selma, depois eu quero falar contigo, se você quer falar também, Edson. É importante. Não só por isso, mas até para dar forças para ele, porque vocês precisam. O Pedrinho, e também muitas vezes o que a gente percebe é que também aí nós temos observado uma mudança no cardápio da alimentação dessa pessoa também. Você quer ver um exemplo que eu atendi essa semana e a pessoa fala assim, olha, a pessoa teve um câncer, fez o tratamento, depois de 5 anos voltou. Por quê? Porque a pessoa, ao longo desses 5 anos, a mudança de qualquer coisa, é hábito, né? 7 dias, 21 dias, 7, 14 e 21 dias para criar um novo hábito. Você imagina a predisposição que tem a nossa genética para desenvolver qualquer tipo de doença. É. E se a gente não está com uma boa alimentação, se a gente não muda definitivamente esses hábitos, né? A Karine estava falando sobre o mapeamento do terreno biológico, que é muito importante. E aí é importante entender um pouco sobre o nosso estômago, que é o nosso segundo cérebro, porque tudo que você come não vai para o cérebro, para cima, vai para baixo. Sim. E esses alimentos, eles levam tempo para ser processado, extraído as vitaminas, os minerais, tudo que ele precisa. Olha a importância do nosso estômago, do nosso intestino. E ela estava falando sobre isso. E quando você tem um terreno biológico muito contaminado, não tem nada que funcione. É toda uma limpeza, né, que a gente precisa fazer. Literalmente. É uma limpeza. E esse é o nosso papel. As pessoas acham que a gente tem algum intuito de vender alguma coisa. Não, pelo contrário, nós já fizemos isso na nossa vida. E o que nós queremos é que as pessoas, no mínimo, elas usufruam disso. De uma maneira gratuita. Porque esse conhecimento, essa informação, aí fora você dificilmente vai pagar muito caro para obter essas informações. E muito caro mesmo. É muito fácil eu chegar numa farmácia e falar, me dá Lexo B, me dá ômega, porque são tantos laboratórios em qual e o que confiar. Exatamente. Por que você quer aquilo? Realmente é aquilo que você está precisando? Então, a gente não se analisa, a gente vai no que o outro fala, sabe? A gente recebe tantas informações, são tantas informações, se você não parar para pensar, assim, é que nosso tempo é muito curto, mas voltando lá na pandemia, que aquilo ficou uma loucura, eram 1000 informações, tem que lavar a mão, lavar para o outro, lavar não sei o que, lavar uma máscara, tem que comer isso, tem que comer aquilo, tem que comer cravo, tem que comer... Vinha de tudo, sabe? Assim, ninguém... Na verdade, você tem que parar. Pô, eu vou ouvir o que o mundo inteiro está falando a respeito. Aí ouve um, ouve outro, ouve outro, ouve outro, e foi assim que eu tomei minhas decisões. Sem dúvida. Então, não ouvi nunca até agora, não fiquei isolada, mas tomei as minhas decisões e depois de ouvir, eu decidi. Sabe? Não adiantava. Eu tomei minha decisão e eu segui meu protocolo, meu e da minha mãe. Olha a minha responsabilidade. São duas, o meu e da minha mãe. Eu nem... né? São duas pessoas, né? Hã? Isso é muito importante. São duas pessoas. Olha a responsabilidade que você teve de passar esse momento, né? Porque é exatamente isso que nós precisamos, né? Nós precisamos de cuidar do autocuidado. E só nós temos essa responsabilidade conosco mesmo. E buscar os conhecimentos necessários, né? Então, meu amigo, a gente gostaria muito de ficar falando aqui, mas não dá, né? Por conta do tempo. Você pode fazer seu encerramento. Eu já quero deixar aqui meu agradecimento a você, meu agradecimento a todos que estiveram aqui conosco, especialmente para a Selma, com quem eu vou me contactar daqui a pouco. Eu quero deixar um abraço enorme para todos. Lúcia, obrigada pela participação, para todos vocês. E você encerra aí, meu amigo, e complemente com o que você precisar. Bacana, Pedrinho. Eu quero primeiramente te agradecer pelo convite. É muito bom, né? É quando a gente tem essa oportunidade de contribuir com as pessoas,
passar uma informação que hoje a internet, né, quem diria que a gente teria uma ferramenta tão boa como esta, que em 1990 era impossível, era fora do nosso pensamento, mas hoje nós temos essa informação, nós temos uma live, vai ficar salva, então você pode acessar, busque sempre um bom profissional, pessoas que estão ali trabalhando, que fazem o atendimento, e eu sempre vou enfatizar algo importante, esse atendimento humanizado é algo que nunca vai deixar de existir, né? A quantidade de pessoas que estão fazendo transição de carreira para a medicina integrativa, buscando algo, é algo que tem me surpreendido muito. E aí, de novo, por que produtos importados? Por que produtos lá de fora? Porque a mentalidade das pessoas lá fora já estão muito à frente. E aí tem um fator, o México está coladinho com os Estados Unidos. Então, o vive é praticamente os Estados Unidos, só corta o muro ali. Então, assim, qual que é o meu convite para você? Fale com a Pedrinha, por favor, para que ela possa te passar essas informações, para que você possa, né, saber que tecnologia é esta, como você pode usufruir. E aí eu tenho uma certeza para você. Você vai ter alegria, você vai ter paz e vai querer contribuir isso e falar com outras pessoas sobre essa oportunidade. Esse é o nosso sentimento de gratidão. Isso a gente está todo dia passando, querendo passar informações, mas sabe que nem todo mundo está pronto para receber, não está no momento delas, né? Então, quando a gente descobre, né? Quando a gente se dá conta de que, poxa, é igual a água, né? A Kelly também está aí. Nossa, como eu fico feliz quando as pessoas acreditam e resolvem beber a água de qualidade, né? Gente... Pedrinha, muito importante, Pedrinha. De novo, não adianta a gente ter um terreno biológico, como disse bem a Karine, poluído, contaminado. Vai ter oxigênio, mas é muito pouco. A oxigenação está muito pouco. Imagina, você tem um pH totalmente alcalino, um pH com vida. Tudo. Imagina a potencialidade que vai ser você se suplementar com o nosso produto. Ou seja, não existe nenhuma célula doente que resista a um pH saudável. Entenda isso. Com teus antioxidantes lá em cima, com menos radicais livres, qual que vai ser a tua recuperação? Então, esse é meu convite para você. Tenha mais antioxidantes no teu corpo e busque viver mais saudável. Esse é o que nós queremos que você hoje se cuide. Faça desse conhecimento a tua decisão para aumentar os teus antioxidantes e ter realmente uma vida mais positiva que vai fazer toda a diferença. Tá bom? Agradeço pelo convite. Beijo, meu amigo. Um abraço para todos. Valeu, tchau, tchau.